Olá amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Hoje a minha questão é com relação a essa confusão generalizada que está acontecendo no nosso país. Infelizmente vemos todas as áreas nacionais em pé de guerra. O Brasil nunca foi preciso ter tanta discussão por uma ideologia. O Brasil sempre foi tocado a ritmo acelerado, a ritmo de crescimento e desenvolvimento econômico e social, independente do partido que esteve no governo. Desde a nova Constituição, o Brasil passou pelos dois lados, da direita e da esquerda e a de centro, os três lados, na verdade, de governabilidade. Houve problemas? Houve sim, e vai continuar havendo, porque não há salvador da pátria e não há dono da verdade. A verdade é aquela que você encontra nas pessoas que estão nas ruas, e a qualidade de vida que elas estão levando. O Brasil quer levar hoje a privatização a cabo, ou seja, encerrar com as empresas privadas. Aí o que acontece? Você pega e faz uma analogia, que hoje tudo então é muito fácil. Você vai no Google e pesquisa lá. Quantas estatais tem nos Estados Unidos? São mais de 7.000 estatais nos Estados Unidos. Por que eles não desvinculam, sendo um país capitalista, eles não desvinculam o Estado do comando de algumas coisas que são fundamentais para o país? Porque não é interessante que a partir do momento que você entrega na mão de terceiros a sua riqueza, facilmente ela será colocada em risco, vai ser destruída, depredada, desvalorizada. Por quê? Porque os caminhoneiros não estão livres do aumento do petróleo? Porque o governo de Michel Temer colocou um dos diretores, ou se não presidente, do Fundo Monetário Internacional para gerir a Petrobras, e ele vinculou o preço do petróleo, criou uma vinculação a preço internacional. Você não está pagando pelo que é produzido, pelo custo de produção aqui, extração, produção e refino aqui. Você está pagando sobre custo de produção e refino internacional. Então você vai pagar o custo em dólar. Aí você vê que Getúlio Vargas morreu para defender a criação e defender o petróleo. Você vê que a ditadura começou por conta de João Goulart querer manter a autonomia sobre o petróleo. Então você vê que quanto é fundamental o petróleo. Os Estados Unidos fez uma campanha muito grande nos anos 60, 55, 60. Os Estados Unidos trouxe uma equipe de marketing no Brasil, aonde ele apresentou relatórios e relatórios e relatórios, com o pseudonome de uma equipe científica, provando por A mais B que no Brasil não tinha petróleo. E quando Getúlio Vargas encontrou petróleo e disse: o petróleo é nosso, os Estados Unidos começou a sua campanha na tentativa de furtar o nosso petróleo. Isso é fato, é histórico, está registrado, não sou eu que estou inventando, está registrado, procura saber. Agora nós estamos vivendo novamente um país gerido por entreguistas, onde a Petrobras hoje é obrigada a praticar preços internacionais, e não adianta Bolsonaro ir lá querer interferir. Não adianta, é a regra, assumiu a regra do preço internacional. Então, se o petróleo aqui custa R$1,50 para ser extraído e refinado, vai continuar a ser vendido nas bombas de acordo com o preço do dólar. Está vinculado, é um acordo que foi feito com os países de produção de petróleo, vinculado com o dólar e com os Estados Unidos. Não adianta, o preço vai ser, não adianta querer barrar, o aumento vai vir. E de maneira
muito acentuada, e nós vamos sentir nos bolsos. E aí nós vamos ter a inflação galopante. Agora, os partidos não se entendem, eles não sabem o que querem para o Brasil, ou fazem de conta que não entendem, né? Ou fazem de conta, porque não é possível um partido que não define qual a sua posição em relação ao povo, em relação à Constituição, em relação à democracia, em relação ao aumento da criminalidade, dos assassinatos, dos suicídios. É um partido que não se define a nada. Eu duvido que na direita não tenha economistas brilhantes. Com certeza tem. Tanto economistas, como professores, educadores. Nós temos lá na direita muita gente. Pode não concordar com o socialismo, mas também não é extremista a ponto de deixar o povo passar fome. E também são pessoas que respeitam a Constituição. Isso tem na direita, sim. Temos que dizer tem. Agora, por que eles não se comunicam com o povo? Por que o povo fica deixado para trás? Por que ficam atacando o STF, tentando armar uma maracutaia? Por que defender Sérgio Moro, que tem uma lei pró-milícia? Sérgio Moro, sabidamente, é o próximo candidato a presidente da República. Por que querem derrubar Mourão? Se ele é um pouco mais sensato, ou se ele é insensato. Por que o Exército quer tanto fiscalizar esse governo? Por solicitação do governo ou porque não é um governo de credibilidade? Por que Jair Bolsonaro não põe todo mundo para correr e põe todo mundo para trabalhar? General lá na caserna, cuidando das instruções, fazendo as práticas de defesa do Brasil, instruindo os soldados brasileiros, em vez de ficar dando palpite na política e na economia nacional. Para que no Supremo Tribunal Federal precisa ter um general lá para ordenar o que deve ou não deve ser feito? Que medo é esse? Que medo é esse que o povo brasileiro seja um povo democrático, saudável, que respeite a lei? O medo é de soltar Lula? Mantenha o Lula preso. Pronto, vocês estão com a carta na mão. Mas respeite as leis. Respeite as leis. Porque vocês se borram de que Lula fale alguma coisa que só ele sabe. Então mata logo ele. E coloca a culpa na esquerda brasileira. Só isso para poder resolver esse país. Porque é inadmissível tanto ódio, tanto rancor por uma pessoa tão amada pelo Brasil. Não dá para entender, sinceramente, o que é que a direita pretende fazer com o Brasil. Por que é que as pessoas que não são de direita não são respeitadas pelos que são de direita? Respeitadas como ser humano. Pode até ser respeitada pelos cargos que ocupam, mas não como ser humano. Somos meros trabalhadores, proletários, vítimas de uma burguesia criminosa e também articuladora de processos contra o Estado brasileiro na tentativa de se manter no poder e fazer ressurgir uma nova ordem que levará o Brasil a uma ditadura autoritária, escravagista e de direito. E não pense que com isso o Brasil vai evoluir e aumentar o seu produto interno bruto. Muito pelo contrário. Vamos pedir socorro
muito em breve. Voltaremos às mãos do FMI, porque é isso que eles querem. Nós na mão dos capitalistas. Este é o grande mal do Brasil, nos dias de hoje e nos dias passados. Quando saímos do capitalismo, quando saímos das mãos do FMI, Lula se tornou persona não grata para os capitalistas. Paciência. Com isso vamos vivendo. Tá certo? Direita, venha dizer o que vocês querem. E depois nós diremos o que queremos. Tá bom? Tchau, pessoal. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Até uma próxima oportunidade. Tchau.